Então, o texto que nós vamos usar como referência para o nosso estudo são os textos ali em Gênesis, no capítulo 1, os versículos 26 a 28, depois o 31. Então, Gênesis de 26 a 28, depois o 31. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E no 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então vamos iniciar a nossa aula. Eu vou pedir para o presbítero Davi, se ele pode nos dirigir em oração. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos na tua casa e por esse dia que o Senhor nos concede de vida. Nós te agradecemos pela bênção de estarmos na tua casa aprendendo da tua palavra, pelo sermão trazido pelo teu servo. E nesse momento, Senhor, temos mais uma aula em que temos a capacidade e a providência da tua boa mão de aprender também à luz da tua palavra. São estudos, ó Deus, que nos preparam, que nos dão bases para refutarmos os ensinamentos que o mundo tenta nos transmitir. E com base da tua palavra e do teu amor, nós somos abençoados para podermos absorver esses conhecimentos que os teus servos, com tanto empenho, prepararam para que possamos, ó Deus, à luz da tua escritura, possamos detalhar e assim, ó Deus, assimilar esses conhecimentos. Clareia, ó Pai, as nossas mentes, que tenhamos o coração aberto para receber a tua instrução, que tenhamos, ó Deus, capacidade cognitiva para sermos melhores em aprender a tua palavra. E também, ó Deus, para absorver e ter base para refutarmos todos esses conhecimentos que não são lícitos e que não são de ti. Nós te agradecemos por esse dia mais uma vez. Abençoa, Senhor, o teu povo neste lugar. Dá-nos, ó Deus, a tua instrução, em nome do teu Filho Jesus, que nós te oramos agradecidos. Amém. Amém. Então, irmãos, os objetivos dessa série que nós temos apresentado já há diversos domingos, há muitas semanas, é expor os principais conceitos que servem de referência na formação da cosmovisão do século. O século, como nós sabemos, é a expressão usual, particularmente entre nós cristãos evangélicos, referente à cultura distante de Deus, é chamada de o século. Então é a expressão, daí o nome da série, entendendo este século, é para nós podermos ter uma compreensão, nós cristãos, uma compreensão do contexto que nós vivemos, não que nós participamos, mas onde nós vivemos, e para podermos também entender, particularmente dentro dessa série que estamos fazendo, quais são os princípios, quais são as convicções, as crenças, as compreensões das pessoas, e com isso nos melhor habilitar para podermos proclamar o Evangelho. A série também de estudo nos auxilia também a identificarmos uma série de questões que muitas vezes podem nos desviar do caminho de Cristo, do caminho da salvação em que nós devemos trilhar. Então, no estudo de hoje, nós vamos tratar da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um tema extremamente relevante para os nossos dias e para a nossa atuação. Ela tem um impacto generalizado, como nós vamos ver, na cultura, e é uma linha de pensamento
que cresce de uma maneira impressionante, e nós podemos verificar isso até aqui no Brasil particularmente. É uma ideologia predominante, na minha percepção, dentro por exemplo, do sistema judiciário e na educação, na medicina. Então, a série de estudo que nós vamos fazer, que vai ser, digamos, que nós vamos trazer aqui uma síntese, efetivamente, para nós nos orientarmos, e depois os irmãos podem seguir fazendo pesquisas. Nós vamos ver quais são os conceitos envolvidos, qual foi o caminho para se chegar à ideologia do gênero, de uma forma bastante objetiva, o desenvolvimento da ideologia de gênero dentro da sociedade em geral, a ideologia de gênero no século, o que está se aplicando, o que ela, digamos, onde ela atua, e nós vamos ver uma série de textos e orientações da Bíblia e os gêneros masculino e feminino. Então, o que é ideologia, então? Nós vamos fazer uma definição de conceitos. Um dos aspectos que eu aprendi que é de grande referência é para quando nós formos entrar em qualquer debate ou discussão, é de grande importância que os termos sejam bem definidos. Nós precisamos sempre estabelecer quais são os significados das palavras, e particularmente por, digamos, um desenvolvimento, vamos dizer, mais recente na cultura dos últimos, vamos chamar, 200 anos, 150, que é digamos, a reinterpretação e a alteração de significados de palavras. Então, muitas vezes nós usamos uma expressão que era historicamente conhecida como sendo de uma determinada compreensão, e ela foi reinterpretada, ou ela foi, digamos assim, desmontada, foi desconstruída, e foi feita uma nova definição que é usada exatamente em contradição ao termo original. Então, a definição de conceitos é sempre, e de termos, é sempre uma recomendação importante para nós não entrarmos em debates ou discussões sem estabelecer quais são os conceitos e os termos, porque poderíamos, digamos, entrar, digamos, em debates sem muito significado. Então, ideologia, esse termo aí foi criado por esse cidadão aí que chamava Destutt de Tracy, um francês, lá em 1800, e ele estabeleceu esse termo como sendo uma maneira para se estudar de maneira rigorosa, metódica, as ideias humanas como parte da história natural, como parte de outras histórias. Então, ideologia era o estudo metódico das ideias. Então, ela não tinha um significado, não tinha preferência de nenhum, mas era como filosofia, é uma maneira de se estudar metodicamente as ideias e os conceitos que se agrupam. Os teóricos sociais mais recentes, eles fizeram do termo, eles fizeram o que chama lá, eu estava começando, eles fizeram uma ressignificação do termo, e a expressão hoje de ideologia, ela tem uma conotação negativa, e ela usualmente é aplicada para alguém que ou ser ideológico, é um rótulo para alguém que é cego à realidade, tem uma falsa visão do mundo, preso a certas crenças que sustentam a classe dominante e as fontes de opressão. Então, isso é bastante usual. É muito frequente que nós nos confrontemos ou nos venhamos a ter que tratar com expressões ressignificadas, e que digamos, o nosso interlocutor ou os grupos de interlocução vão nos afirmar que é o real significado para aquela expressão, quando na realidade, aí nós já sabemos, faz parte dentro digamos, do contexto de relativismo que nós usamos, que cada um tem a sua verdade. Então, ressignificar é perfeitamente válido dentro desse contexto. Agora, para nós que temos bases e fundamentos, digamos, imutáveis e fixos, então essa pode causar alguma dificuldade, mas nós vivemos na sociedade de hoje
que é relativista, como nós temos aprendido aqui. Então, seguindo dentro disso, existem outras interpretações para essa expressão, aliás, muito mais próxima do que era o significado original do termo. E eu uso essas outras interpretações, por exemplo, que é uma usada na antropologia empírica, e que diz que a ideologia é uma descrição das crenças e princípios organizadores de um grupo, de uma cultura, num sentido amplo, neutro, e sendo um meio de mapear e interpretar um ambiente político e social. Isso foi feito lá, digamos, isso eu tirei de uma fonte lá, de um estudioso lá da Universidade de Oxford. E esse termo é bem razoável. Ideologia em si, ela é neutra, ela não... Descrever ideologia não tem um significado implícito para algum tipo de ideia. É uma maneira metódica de se estudar um conjunto de ideias. E aí o outro termo. Então, a primeira palavra aqui que nós vamos usar é ideologia, né? Ideologia de gênero. Então, o conjunto de ideias que trata dessa questão do gênero. Aí o que é gênero, né? O gênero é um conceito bem generalista de classificação ou categorização que agrega particularidades e características de um grupo, de classe, de seres, de objetos e de abstrações naquilo que eles têm em comum. Então, por exemplo, na arte e na literatura, né? O estilo, maneira de escrever, de trabalhar, de fazer, isso chama-se um gênero dentro da arte ou da literatura. Na biologia, digamos, o gênero é uma unidade, é um grupo em que eles chamam lá a unidade da taxonomia. Taxonomia é a classificação dos seres vivos, etc. Aí os que estão, digamos, relembram ou que estão estudando ainda. E o gênero é mais amplo do que a espécie, mais restrito do que a família dos seres viventes. Por exemplo, na linguística, propriedade de algumas palavras, gênero, digamos, como nós sabemos, e que governam flexão das outras que concordam com ela. Então, por exemplo, no português, nós normalmente temos masculino e feminino. Tem outros idiomas que também têm o neutro. No nosso idioma não é frequente essa questão, não é usado, mas o significado na linguística é esse, é masculino, feminino, eventualmente neutro. E na sociologia é o conjunto de características físicas, mentais e comportamentais que distinguem masculinidade e feminilidade. E é nessa área que nós vamos tratar mais dentro da sociologia. Então, o que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero é a proposta na qual a pessoa não é necessariamente do sexo masculino ou feminino, do gênero masculino ou feminino, e não é imutável em razão, essa condição não é imutável em razão do sexo biológico de nascimento. Ou seja, nessa proposição, o sexo biológico de nascimento não é determinante se a pessoa é do gênero masculino ou feminino. Mas ela pode ser do gênero que quiser, ou mesmo não ter gênero, ou seja, não ser nem masculino, ser neutro, que seria, digamos, a sequência disso. E nessa crença, e aí eu coloco como crença porque, digamos, me parece que a expressão melhor tem que haver algum tipo de convicção de caráter não metódico para se adotar esse tipo de posição. Então, usei a expressão de crença, que tem mais a ver com, digamos, uma série de elementos, inclusive com o nosso gosto, né? Ser homem ou mulher é papel social, flexível, relativo, sendo a pessoa, o indivíduo em questão, capaz e responsável por construir a sua própria identidade, inclusive escolhendo um gênero ou não escolhendo gênero nenhum. Então, essa expressão de ideologia de gênero usualmente não é usada no século. A ideologia de
de gênero, talvez por como nós vimos, uma rejeição marxista, que é predominante dentro dos nossos pensadores e dentro dos nossos estudos sociológicos, na atualidade, eles rejeitam a expressão ideologia, então não vão usar ideologia, então preferem usar o que chama identidade. Então, e o que é identidade? A identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante os seus semelhantes, mudando em função da reação social. Ou seja, a identidade tem muito a ver com o comportamento e reação do grupo de pessoas da sociedade. Então, isso, de certa maneira, livra, digamos, os usuários dessa expressão do compromisso de ser digamos, um conjunto de filosofias, ser realmente uma maneira de pensar e que se apega muito ao que nós temos tratado aqui da cosmovisão. Então, para se adotar a ideologia de gênero como forma, ou preferencialmente identidade de gênero no século, isso tem a ver com um conjunto de ideias e uma forma de encarar o próprio mundo. E aí, irmãos, digamos, devido à minha mente talvez mais analítica do que sintética, né, esse tema aqui é um tema muito interessante e pode ser extenso. Então, eu vou tratar com uma certa celeridade aqui do assunto, mas como é usual e o hábito nosso aqui, qualquer dúvida, por favor, levante a mão, se manifestem, e aí eu vou pedir o microfone, porque eu tenho um problema de audição aí, não ouço muito bem. Então, o microfone para mim é importante para entrar no sistema de som aí. E aí, seguindo, e qual foi o caminho para se chegar a essa ideologia? Como nós temos visto aqui, os processos de grupos de pensamento, de filosofias, de elementos que foram formando um conjunto de ideias que orientam a cosmovisão, ela é fruto digamos, dos pensamentos, da elucubração, entre nós seres humanos. Então, a ideologia, ela não surgiu subitamente e alguém apareceu com essa ideia ou esse conjunto de ideias especificamente tratando a respeito da questão de adoção de gênero masculino ou feminino pelas pessoas. Então, o caminho, como nós temos visto, é bem interessante porque ele seguiu a linha de raciocínio de muitos dos elementos que nós estudamos aqui em aulas anteriores. E o primeiro dos elementos, talvez mais significativo nesse caminho para a ideologia de gênero, foi o humanismo. Como lembra lá, o humanismo é fenômeno lá que digamos, associado também, outro nome é iluminismo, que surgiu lá começou a se organizar por volta lá do século XVI, XVII, e aí foi tendo, digamos lá, uns 100 e tantos anos de predominância dentro do pensamento, né, das escolas filosóficas. E é antropocêntrico, ou seja, é o ser humano que é o centro do universo, é o homem. É o homem no sentido, e como nós adotamos entre os cristãos, o homem é o representante da raça, é homem e mulheres, ou seja, mas o homem é a expressão usada para dizer o tipo da raça humana. E esse movimento era humanista, antropocentrista, e colocou o ser humano como o centro do mundo, valorizando as suas capacidades, potencialidades. E os filósofos usualmente se aliavam nessa visão como uma visão não teísta, ou seja, o humanismo retirou Deus como centro do universo e colocou no seu lugar o homem. Como nós já vimos e aprendemos, e alguns de vocês conhecem bem esse tema. E este humanismo é centrado na agência, ou seja, na ação humana, e na ciência, relacionado com o conhecimento humano, é tudo relacionado com o ser humano. Ciência é conjunto das informações, metodicamente, de determinados grupos de conhecimento, né? Narração, ou seja, no raciocínio,
para compreender o mundo. E o humanismo descarta a revelação divina como fonte digamos, de informação ou de instrução. E a expressão, digamos, bem sintética e bem representativa do humanismo era o que disse lá o René Descartes, lá numa das suas obras, cogito ergo sum, que é latim, né, que era o idioma, era o inglês da época lá, era o latim, e é penso, logo sou. Popularmente foi usada a expressão logo existo, mas a expressão original é penso, logo sou. E nós cristãos não podemos deixar de relacionar com a manifestação divina que se deu lá de Moisés, né? Eu sou o eu sou. Então aqui não é, digamos, por pouca razão que ele usou ergo sum, é rejeição a Deus. Então o ergo sum é rejeição do eu sou, o eu sou, né? Então penso, logo eu sou. Não tem nada a ver com Deus. Aí um outro elemento importante nessa sequência para a ideologia de gênero é o existencialismo. Aí passaram-se alguns séculos, surge o existencialismo, e como nós já vimos aqui, o existencialismo é uma corrente filosófica que postula ser a pessoa livre, responsável para fazer as suas próprias escolhas e a busca de significado de sua existência. E veja, esse é um elemento essencial dentro do existencialismo. A pessoa faz as suas próprias escolhas e ela dá o significado para a sua própria vida. Ela não é terceiros, muito menos Deus, porque é uma filosofia que rejeita praticamente em todos os seus pontos a Deus como Senhor do Universo, digamos, predominantemente de ateus, e ela afirma que a existência precede a essência. E aqui digamos, parece complicado, mas é bastante objetivo, ou seja, o ser humano nasce sem natureza pré-definida. E é através das suas escolhas, que aí ele vai chamar de essência, né? A existência é passar a ser. E a essência é através das suas escolhas e ações, e através dessas escolhas e ações, ela vai definir a si mesmo e a sua vida. Veja, então novamente uma linha de pensamento que focaliza, sequência direta do humanismo, e focaliza na pessoa, no ser, como ser elemento essencial. E há uma expressão bastante dominante, cada um faz a sua história. É uma boa síntese em frase do existencialismo. A minha história sou eu que eu faço. Então, aí vem muitas das questões que eu, pelo menos, identifico, né? As vitórias pessoais, né? Então, as pessoas é que têm vitórias, não é Deus que nos coloca em condição de nós, para a sua glória, digamos, somos agentes do seu plano. Não, aqui a história é a pessoa. Quer dizer, e aí vem, digamos, muitos, como sabemos lá, que muito do nosso estudo e da nossa cultura hoje, digamos, vê as pessoas como fazendo a história. Então, aí é um culto às pessoas, né? O fulano, né? O Lênin, o Dom Pedro II, digamos, Getúlio Vargas, aqui para nós, e diversos outros pensadores, o Platão, etc. Esses é que montaram a linha, o pensamento, a cultura. São as pessoas individualmente por suas decisões e ações. Então, esse é o existencialismo, é um outro elemento que foi, digamos, um dos pilares na minha percepção da formação da ideologia de gênero. E aí o relativismo, que é o sistema mais recente do ponto de vista, digamos, temporal, né? E como nós vimos em outras aulas aqui, é um movimento contemporâneo que nega a existência de verdade ou valores morais absolutos e universais. Ou seja,
não existe lei de Deus. Digamos, esse é o fato absolutamente. No relativismo não é viável a consideração de Deus como ser, sendo o criador, digamos, o dono e senhor do universo, e é quem, digamos, dirige a história. Essa questão do relativismo é absolutamente, digamos, aqui vão usar, bom, isso é uma ideologia, digamos, evangelística aí, que não tem significado prático para os relativistas, não? Mas, então, os valores, considerando o contexto histórico, cultural e social em que são produzidos. Então, aí é um caso interessante, é o indivíduo imerso no coletivo. Então, cada pessoa faz o que quer e, de certa maneira, o coletivo influencia cada pessoa. Mas, como ele é expresso, o relativismo afirma que não existe uma única verdade ou padrão moral válido e para todos os indivíduos e situações. E aí tem a frase: cada um tem a sua verdade. Quer dizer, que é o que se ouve cotidianamente na atualidade, cada um tem a sua verdade, inclusive debates mais profundos de filosofia se tornam inócuos, né? Quer dizer, é inútil você ficar debatendo ideias muito complexas ou profundas, porque cada um tem a sua ideia, a sua verdade. Então, nessa sequência digamos, de pensamentos, que eu creio que foram os principais que contribuíram para o desenvolvimento dessa ideia da ideologia de gênero, nós temos alguns teóricos dessa ideologia de gênero. E aqui volta novamente a essa senhora aqui, Simone de Beauvoir, que foi, digamos, junto lá com o companheiro dela, que não era marido, eles não eram casados, eles rejeitavam família, eles não têm nada a ver. Algumas pessoas, digamos, de uma maneira simplista, chamam a esposa do filósofo aqui, que nunca foram esposas nem casados. Aliás, a Simone de Beauvoir era bissexual, ela não respeitava a família, não respeitava nada disso. Então, mas era uma pessoa, e foi bastante inteligente e com bastante influência no pensamento, e muito, digamos, influente dentro do ambiente da sociedade em que ela viveu, que foi ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e seguindo até, digamos, a década de 60, 70, e inclusive ela e o companheiro estiveram aqui no Brasil, lá meados da década de 60, aí, convidados lá pelos pensadores da época. Não devemos, de maneira nenhuma, desrespeitar ou, digamos, desprezar a pessoa, primeiro porque é uma pessoa humana, imagem de Deus. A segunda é porque é uma pessoa bastante capaz, mas ela definitivamente, digamos, não era cristã, aliás, rejeitava veementemente o cristianismo e combatia com muita energia. Então, quando nós formos tratar de Simone de Beauvoir, prestem atenção, porque usualmente vem alguma ideia contrária à vontade de Deus, né? E aí ela, digamos, fez lá uma série de obras, estudou, digamos, muitos temas. E numa dessas obras dela, ela trabalhando aqui no Segundo Sexo, que chama, feito lá em 1949, ela usou o referencial existencialista, que já estava sendo montado e formado lá com uma maneira de pensar, e ela diz que a experiência de vida da mulher e que a feminilidade é adquirida e não é instintiva, ou seja, não é nada inato. Digamos, a feminilidade é algo adquirido, é como nós aprendermos algum outro idioma, ou qualquer idioma, até o nosso próprio idioma nativo. Nós aprendemos. Andar de bicicleta é um aprendizado. Feminilidade é um aprendizado, então é como se fosse andar de bicicleta. Não é instintiva, é aprendizagem social e cultural, e ela postula: ninguém nasce mulher, torna-se. Aí, digamos, o primeiro postulado da ideologia de gênero. A pessoa adquire um gênero através da experiência social e cultural e prática de vida dela.
Então, aí depois dela, um outro grande indivíduo importante aqui, esse John Money, aí, um indivíduo, se não me engano, nasceu lá na Nova Zelândia. Esse indivíduo aqui, ele introduziu, pensador, hein? Novamente, respeitável pensador. Mas ele, nas suas obras lá, ele introduziu o termo gênero no campo da psicologia como diferenciação entre sexo biológico e o gênero adotado pela pessoa, por gosto próprio, por razões variadas. Ali tinha toda uma série de pensamentos. Esse John Money, ou Money, né, dependendo da pronúncia que você queira usar, esse cidadão, ele foi, digamos, protagonista de coisas, digamos, de eventos dramáticos e trágicos, pela prática que ele fez dessa linha de ideologia de gênero que ele foi desenvolvido. Eu não vou trazer digamos, os detalhes aqui, vocês podem procurar, tem, digamos, essa informação disponível aí na internet, etc. Mas houve mortes e tragédias envolvidas na aplicação dessa ideologia de gênero, que esse Money foi um dos protagonistas importantes. Fora isso, também teve esse Robert Stoller aqui, quando ele foi um introdutor, digamos, da expressão identidade de gênero. E ele apresentou isso em 1963, lá num congresso, e ele apresentava como sendo a hipótese de ser o homem ou mulher não dependente da genitália individual, dos cromossomos, mas de padrões culturais e comportamentais adquiridos na vivência social. Ou seja, para ele, a identidade social era consequência de uma série de elementos, não fatores inatos ou originários do seu nascimento. Aí tem toda uma série aqui de pensadoras essencialmente feministas, em que elas começam, digamos, mais recentes, depois de 1970, várias delas já foram mencionadas aqui, usam o conceito de gênero para diferenciar as construções sociais dos papéis de gênero e dos atributos ao sexo biológico. Ou seja, a identidade de gênero tem a ver com o papel social que a pessoa está praticando, não tem a ver com alguma coisa, digamos, imutável ou, digamos, natural ou original da sua pessoa ou personalidade. Como disse lá, eu estou indo lá, digamos, tentando trazer bastante informação em pouco tempo. Havendo alguma dúvida ou pergunta, por favor, se manifestem. Aí, a colocação foi de tão impacto grande que, digamos, isso se estendeu para a sociedade. Então, já em 1994, lá numa reunião mundial lá da ONU, adotaram a primeira vez o conceito de gênero no contexto de identidade ou, digamos, de ideologia, num documento intergovernamental. Aí eles fizeram lá um documento e aí, ao chegarem nessa questão, porque tinha a ver com estudo de populações, eles usaram a expressão de identidade de gênero para definir certos elementos, como, digamos, certos contextos. E eles não fizeram, eles usaram as definições já predominantes na época sobre identidade de gênero. E aí, na Organização Mundial de Saúde, aí é bem interessante, porque é uma coisa prática, digamos, com impacto no cotidiano. Por exemplo, o SUS aí usa toda uma série de definições da Organização Mundial de Saúde para toda uma série, para doenças, circunstâncias e até soluções. Então, na Organização Mundial de Saúde, em 2019, eles removeram que transexualidade, que digamos, é mudar a sexualidade diferente digamos, dos órgãos genitais e cromossomos de uma pessoa para outra, digamos, para o outro gênero, era considerado como uma doença e era uma condição de saúde mental. E em 2019 ela passou a ser uma incongruência de gênero e não mais considerada como uma saúde, digamos, uma doença, né? Como ele removeu digamos, na classificação de doenças, e passou a ser sobre saúde sexual, mas não mais como uma
digamos, uma doença de natureza, vamos dizer assim, corpórea ou integral do físico. Aí, para nós sabermos o que são, quando nós formos tratar desse tema ou ouvir alguma pessoa comentar, nós devemos considerar alguns termos que eles são usados. Por exemplo, sexo é característica biológica que determinam se o indivíduo é macho ou fêmea, como órgãos genitais, cromossomos, etc. Então, como nós vamos ver, sexo e gênero são dois temas diferentes, separados, e não se deve misturar dentro dessas definições, digamos, da área de ideologia, identidade e gênero. Então, o sexo tem a ver com característica biológica, através de órgãos, cromossomos e hormônios, e o gênero é comportamentos, expressões, identidades associados ao masculino e feminino. Homem e mulher seriam papéis sociais em uma construção social e cultural, ou seja, não há mais, digamos, não se deve nesse grupo de pensamentos confundir sexo com gênero, digamos, tem que ser descartado, não se pode tratar e usar como sinônimo do outro. A identidade de gênero é a percepção, e aí veja bem, individual, quer dizer, lembra aí, é relativista, digamos, bastante, de forma muito clara, né? É individual. Nenhuma pessoa deve exercer discernimento sobre o que a outra pessoa se identifica como sendo. Então, a percepção individual de cada pessoa sobre o seu próprio gênero, podendo ou não corresponder ao sexo biológico. E aí eles usam uma expressão que passou a ser dominante, atribuição de sexo biológico. Não é fato de ser sexo biológico identificado quando o bebezinho nasce, se ele tem lá, digamos, uma vagina ou tem um pênis. Não é. É uma atribuição. Alguém diz que, mas não significa que é atribuído. E a pessoa, veja, existem esses. O transgênero passou a ser uma categoria, digamos que reconhecida dentro do ambiente de debates, e é pessoa cuja identidade de gênero é diferente do sexo biológico ao nascer, relacionado ou não à sua orientação sexual. Ou seja, não necessariamente o transgênico se identificaria como sendo homossexual ou lésbica. Então, não é que necessariamente vai ter atração por o sexo similar ou da sua origem. Então, essa é uma outra questão, porque, inclusive, dentro dessa percepção sociológica que nós estamos vendo, a pessoa pode ser neutra, dizer que não tem gênero algum, todavia ter, digamos, sexo de origem, ela não tem gênero, opta por não ser um ou outro. E aí nós vamos ver, digamos, não vamos tratar com muita atenção, mas essa condição, veja, irmãos, ela pode ser mutável. Então, durante a vida da pessoa, ela pode, digamos, se transpor de um gênero para outro, ou em algum determinado momento da vida não ter nenhum. Ou seja, é absolutamente relativista, inclusive quanto ao próprio indivíduo que se identifica ou de um gênero ou de outro. Então, veja que, digamos que, para mim, né, que, digamos, historicamente formado lá numa área digamos, de definições de termos, de estruturas, etc., é uma grande confusão mental, né? O indivíduo realmente, os princípios e o que orienta a pessoa durante a vida, elas são aceitáveis como perfeitamente mutáveis, são, digamos, é o que é certo para você. Então, se você tem ou não um sexo ou um gênero, perfeitamente, não pode mudar. O microfone, por favor, aqui para a Silvana, por favor. O Marcos, aí você vê, se eu estou falando corretamente, você citou o relativismo, né, claro, né, uma das fontes mais importantes aí, né, de cada um faz a sua verdade, cada um tem a sua verdade. O que isso significa?
que você é independente, que você tem autonomia, você tem poder, autonomia. Mas é interessante reparar que na sociedade hoje, principalmente, existe uma coisa que se chama pertencimento. A pessoa se diz, não, eu faço a minha história, eu sou autônoma, eu escolho o gênero que eu quero ser, mas ela jamais ficaria sozinha, ela tem que pertencer a um grupo, que hoje a gente sabe, é LGBTQIA+, e um monte de letras, né? Mas ela tem essa necessidade do pertencimento, e o pertencimento é colocado aí dentro dessa linha. Isso eu acho uma contradição de termos enorme, quer dizer, ela não tem liberdade nenhuma. A questão que foi levantada é que dentro vamos dizer, do relativismo, ela não, me parece que não é bem tratada, mas veja, eu não sou do ramo digamos, do pensamento. Nós poderíamos bem melhor perguntar para o nosso irmão Jacques lá, que ele dessa linha de pensamentos filosóficos, ele tem um domínio bem superior digamos, a mim. Mas a colocação é que o sistema de relativismo, ele, de certa maneira, ele reduz a influência ou a importância de nós sermos uma sociedade associativa. Não? Nós somos criaturas associativas, nós nos organizamos em grupos. Né? Deus, digamos, ao homem, como nós vimos, ele deu como uma auxiliadora idônea, uma companheira, digamos, a mulher. Ou seja, o Adão, e Deus poderia ter dado a solução exclusiva digamos, de um gênero, um sexo, mas ele deu digamos, uma solução associativa. Né? Então, essa questão, digamos, de fazer parte do grupo na minha percepção, da natureza da criatura humana. Pois não, Vera Lúcia? Eu estou com uma dúvida que eu sempre tive, você comentou, eu não sei se eu entendi certo. Então, sexo é obviamente diferente, né, do gênero, como eles colocam. Não é obviamente, mas é usado nesse grupo. É usado aí como diferente, né, eles reconhecem como sendo diferente. Mas eles também visam o sexo, ou não, nasceu mulher, é biológico, então ele vai falar, eu continuo sendo biologicamente mulher, mas eu me identifico como homem, ou não, a pessoa... Ela nega a questão da biologia, também chega nesse ponto? Sim, a biologia, dentro, sim, no sentido que há uma preferência de associar o sexo a macho e fêmea, e menos a homem e a mulher, que tem papel social. Então, é necessário também, digamos, quando se entra nessa discussão, definir melhor os termos. Né? O que está tratando? O homem macho, ou homem papel social. Então, daí o papel social, eles vão dar preferência a associar gênero e digamos, o sexo a macho ou fêmea. Então, essa, digamos, é a diferenciação no contexto das pessoas que aderem a esse tipo de pensamento. Do ponto de vista, digamos, biológico, etc., inclusive dentro da ciência não tem lá diferença, não há dúvida a respeito da diferenciação de um indivíduo do outro, mas dentro da linha relativista do pensamento e da ideologia de gênero, sim, há diferença, porque até os próprios termos podem ser definidos em cada grupo. Então, para a ideologia de gênero, homem ou mulher tem um significado, para o grupo biológico tem outro. Minha compreensão. Bom, então, seguindo nesse tema, então, quais são as consequências, muitas, da prática da ideologia de gênero dentro da sociedade? E ela é muito extensa, praticamente em todos os setores da sociedade atualmente. Aqui no Brasil está, digamos, muito desenvolvido e implantado a ideologia de gênero como sendo uma linha que deve ser observada de pensamento, até mesmo por legislações que obrigam as pessoas a aceitarem certos tipos digamos, de comportamento, todavia, como nós sabemos, sendo relativista, quer dizer, adota-se legislação
absoluta sobre um tema relativista. Então, é uma incongruência de raciocínio absurda, mas a incongruência não é o que perturba o ser humano em pecado, né? Então, a facilitação de medicamentosa da transição de gênero, e aqui, isso daqui, essa frase toda, significa, para haver uma efetiva transição de gênero de um indivíduo que nasceu com, digamos, os fatores genéticos masculinos para uma condição de transgênero feminino, é necessário cirurgia. Então, digamos, entre outras coisas. E aí, o nosso sistema de saúde oferece cirurgia de redesignação sexual, também conhecida como afirmação de gênero, e para as pessoas transgênero desde 2008, que não é surpreendente, sob qual governo isso foi instituído e imposto dentro da sociedade. Então, a colocação é o processo transexualizador, que inclui acompanhamento médico. E aí eu, digamos, não por não ser médico, a medicina, digamos, é até considerada como relevante por Jesus Cristo, lá quando ele recomendou que a pessoa fosse tratar. Mas a medicina ou a indústria medicamentosa e farmacêutica tem enormes benefícios financeiros com a ideologia do gênero. O processo transexualizador inclui acompanhamento médico, hormonal e cirúrgico. O hormonal é permanente, quer dizer, a cirurgia pode ser eventual, uma vez ou outra, mas o hormonal é constante, porque o organismo transexualizado, ele não responde naturalmente para a nova condição, vamos dizer, genital. Então, é necessário ficar dando hormônio e outros medicamentos para se manter a característica da transexualidade, né? E está disponível para homens ou mulheres transgêneros. Mas, curiosamente, né? Aí é uma afirmação, digamos, que antecede o fato, né? Uma vez que vai passar a ser transgênero depois do tratamento, mas já considera como transgênero antes do tratamento. Esse, digamos, é o nosso sistema de saúde SUS, que já, digamos, é profético, né? Aí, por exemplo, no Hospital Israelita, eu peguei aqui o Albert Einstein como exemplo, há diversos outros disponíveis. Então, eles têm tem um artigo que oferece bastante explicação de como, para o processo de transição de gênero. E eles têm lá um artigo, a transição de gênero, que está nesse, digamos, Vida Saudável, Einstein, etc. Vocês procurem lá a transição de gênero, e está dando toda uma explicação, justificando, explicando, dizendo que naquele instituto eles dão toda a assistência, digamos, desde de psicológica até cirúrgica, depois medicamentosa, enfim. E aí, como eu comento, para o sistema de saúde é uma condição interessante, porque tem um cliente, digamos, perpétuo. Quem entra nesse tipo de situação é até morrer, né? Se é que quer manter, digamos, a condição transexuada. Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que não, os exemplos em si, eles não têm valor, digamos assim, moral, mas eu vou comentar que eles podem ser usados. Então, são técnicas desenvolvidas dentro da medicina que podem ser usadas para inúmeras circunstâncias, não necessariamente, exclusivamente ou direcionada para a questão ou a prática da ideologia de gênero. Então, por exemplo, fertilização in vitro. Essa é a técnica de reprodução assistida com fecundação do óvulo e espermatozoide em laboratório, formando um embrião que é posteriormente transferido para o útero. Aí tem o útero de substituição, ou cessão temporária de útero, técnica que se reproduz, a de reprodução assistida, na qual uma mulher, não a mãe biológica, cede temporariamente o seu útero para gerar uma criança para outros. E aí tem a ectogênese, que é uma técnica em desenvolvimento, que é o processo de gravidez em útero artificial, e com o desenvolvimento do embrião fora do corpo materno, aliás, fora de corpo, in vitro, né, ou dentro de um sistema. Então, as colocações são técnicas, né?
Isso é parte do conhecimento que nós podemos desenvolver e não necessariamente devemos agregar à técnica alguma consequência moral. É a discussão do desenvolvimento digamos, da separação, digamos, lá do urânio, lá durante a Segunda Guerra Mundial. Esse processo digamos, de trabalhar com materiais radiativos, fazer separação, eles podem ser muito bem aplicados. Inclusive, muitos dos equipamentos hoje de medida, digamos, de identificação de elementos no corpo usam radioatividade ou questões como essa, mas também poderia ser usado para criar uma bomba atômica de terrível consequência. Então, a ciência em si, ela é interessante porque, digamos, o conhecimento se relaciona diretamente com o ato do ser humano quanto à sua aplicação. Ou seja, nós que somos os vice-reis do universo, por determinação do Senhor do universo, que é Deus, nós temos a responsabilidade de escolher os usos dos elementos e do conhecimento que nós temos. E essa ação é que tem consequência moral, não necessariamente a fonte de conhecimento. Pois não. Aqui, dona Neuraci. Eu quero voltar um pouco ainda naquela parte de cirurgia. Suponhamos que alguém, um homem ou uma mulher, tanto faz, faça toda essa cirurgia para transferência de gênero, né, ou de sexo. Se essa pessoa se converter, ela tem como, claro, se ela se converter, ela vai sair daquele estado que ela está, ao menos se ela realmente aceitou Cristo como Senhor, a vida dela será transformada. Ela tem como voltar a ser o que ela foi quando foi criada? Aí, digamos, reconhecendo digamos, a relevância das perguntas da Neuraci nas minhas aulas, né? Então, realmente é uma pergunta bastante interessante e quase que, digamos, esperada para nós, crentes, em perguntar isso. Por quê? Porque a condição digamos, de rebelião contra Deus, ela não necessariamente é permanente. Todavia, os nossos atos poderem ter consequências quase que imutáveis. Então, a colocação que tem, digamos, em seguida eu peço para levar para você, Dai. Mas a colocação que se tem é possível, digamos, aí, digamos, não vou dizer, é viável, digamos, para uma pessoa que sofreu transformação, transexualização, se tornar um cristão fiel e obediente a Deus, ou seja, sem prática homossexual ou lésbica, digamos, e eu tenho a firme convicção que sim, é possível. Agora, é possível a pessoa retornar ao seu sexo de origem, digamos, aliás, que nunca mudou, mas, digamos, aos elementos físicos transformados. É possível fazer uma cirurgia plástica para retornar, suspender a tomada de hormônios e outros medicamentos para poder o organismo retornar ao seu comportamento original? A minha percepção é que sim, é possível. A cirurgia não necessariamente vai ser bem sucedida. Frequentemente, tanto para o homem ou original ou para a mulher, digamos, de origem, algumas das cirurgias eles podem inclusive retirar útero e óvulo. Os óvulos aí já não é possível, digamos, a essa pessoa se tornar uma mãe, né? Quem sabe no futuro haverá implante digamos, de útero. O ovário é digamos, de origem, né? Cada mulher tem a sua sequência de ovários, quer dizer, uma vez descartada aqueles, estão perdidos. Mas, do ponto de vista de relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e vida eterna, a mim me parece, pelos textos que eu conheço, que é perfeitamente viável. E nós devemos pregar para essas pessoas o arrependimento e
a aceitação de Cristo como Senhor. E aí, como nós vemos mais tarde lá em Romanos, e a pessoa tem que abandonar esses caminhos de desobediência. Mas a condição de aceitar Cristo, eu creio que continua viável, eu creio, firme convicção, tenho fé nisso, que qualquer pessoa, independente do seu comportamento, da sua ação, ela, enquanto viva, pode ser transformada espiritualmente. Então é possível. Pois não, Dai? Respondendo à pergunta da irmã Neuraci, eu sigo um pastor, na verdade não que eu siga, aparecem os vídeos, enfim, dele, que ele é um ex-gay, e ele se converteu e ele conta da luta dele, né? Na verdade, agora estou em dúvida se ele é pastor ou se ele faz um trabalho mais evangelístico, assim. E ele fala muito sobre pecado, né? De como Deus regenerou a vida dele, enfim. E ele fala de muito constrangimento, inclusive, e que ele fala que no coração dele de pregar para outras pessoas que estão iludidas, que estão cegas como ele estava. E ele prega muito para transexuais, para homossexuais, e principalmente porque eles vivem muito no mundo também de prostituição. E aí ele mostra o dia a dia de como é esse evangelismo. E é muito difícil porque, né, tem uma questão ainda dos trejeitos que ficam mesmo após a evangelização, a conversão e tudo mais. Mas que ele fala com muita alegria, né, o que Deus tem feito, né, naquele grupo. E que aí ele falou justamente de um rapaz que ele tinha feito a cirurgia, toda a transição lá de gênero, e ele tirou o órgão genital masculino. E aí, por decisão desse rapaz, ele fala que ele se converteu, que ele tem vergonha do passado e que ele entende que o que Deus quer para ele não é casar. Porque ele fala assim, eu destruí meu corpo, né? Eu fiz algo errado, então eu não vou me casar porque eu não tenho condições hoje de ter uma família, de cuidar de minha esposa, né? De forma literal aí. E aí, então ele decidiu, foi uma decisão do rapaz, porque ele chegou a tirar tudo, né, o homem. E aí tem um outro rapaz na internet que ele conta, né, que ele se converteu, e aí é tanto que um entrevistador tenta pegá-lo no pulo, né, mas você não é homossexual? Ele fala assim, não, eu tenho características homossexuais e que eu luto todos os dias porque eu acredito que seja pecado. E pela força, né, na fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu vou rejeitar o pecado. Eu luto contra o pecado todos os dias. E é um rapaz que ele vem falando bastante na internet sobre isso, né, de como é a luta dele, e falando que ele fala abertamente mesmo que é pecado, o quanto tem sido difícil para ele, mas que é possível em Jesus Cristo. E ele fala muito sobre isso. Mas aí, e é muito legal de acompanhar, porque é uma verdade que pode chegar a qualquer momento aqui na igreja, e a gente, como o presbítero falou, nós temos de pregar, nós temos de falar de Jesus para essas pessoas. Mas eu tenho uma pergunta, é uma questão pessoal minha, assim, como que fica a situação de tratamento? Como que sabendo, a gente sabe que é pecado, a gente sabe que é errado, mas hoje, cada vez mais, essas pessoas se relacionam conosco, no trabalho, no dia a dia, vizinho e tal. E aí, por exemplo, o homem se apresenta como ela, com nome feminino e tudo mais. Eu fico um pouco constrangida de chamá-lo de ele e também fico constrangida de chamá-lo de ela. E aí eu fico pensando, se eu estou chamando de ela, eu estou compactuando com o pecado? Ou eu estou só agindo de forma respeitosa, porque não significa nada para mim, enfim. Aí eu queria saber como que a gente, como cristão, precisa se comportar nesse sentido, porque isso para mim realmente gera muita dúvida. Pergunta relevante. E aí eu vou, digamos, propor o seguinte, um pouco mais à frente eu tenho os textos bíblicos que tratam de como nós devemos fazer. Aí, digamos, vamos aguardar até lá, se mantiver a pergunta, aí eu dou a minha percepção, tá bem? Porque essa questão é como tratar o outro, né? Nós vamos adotar o errado para nós podermos nos aproximar, ou nós vamos nos submeter à vontade de Deus e ficar, digamos, na certeza da autoridade divina sobre todas as coisas.
Então, esse ponto aí eu deixo como, digamos, o indicador de como é a minha linha de pensamento, né? O certo é certo. Então, o errado não tem justificativa. Então, aí era dos textos essenciais para nós convertidos, que nos convertemos do pecado, é: não minta mais, né? Pare com a mentira. E a mentira tem a ver como nós falamos com outros também, não é só fazer uma afirmação, mas nós usamos a mentira. Isso é um pecado gravíssimo, é contrário à instrução divina. Tem consequências obedecer a Deus, algumas vezes bastante, digamos, agressivas dentro da sociedade e da cultura que nós vivemos. Aí, seguindo, a fertilização in vitro, o útero de substituição, a ectogênese, são exemplos de procedimentos que permitiriam a reprodução humana sem a união entre o homem e a mulher e a gestação fora do ventre materno até extracorpo. Ou seja, pode ser usado com muita relevância na ideologia de gênero essas técnicas. Não que cada uma delas seja pecaminosa, nenhuma delas é pecaminosa, é o uso de cada uma delas é que passa a ser pecaminoso. Então, para aí, digamos, o incentivo para que se tenha mais pessoas transgêneros, digamos, digamos 1 ou 2 pontos percentuais da sociedade de pessoas que confessam que são, digamos, transgêneros, isso, digamos, em geral. Então, mas o aumento dessa população, usualmente com pessoas com bom recurso econômico, é de grande interesse para essas indústrias que vão se beneficiar. A indústria hospitalar, digamos, farmacêutica e, digamos, os fabricantes de equipamentos e implementos médicos. Então, essa ideologia do gênero aqui, e aí os irmãos vão me permitir, ainda vou levar mais uns 10 minutos para terminar a aula, se Deus quiser. Então, nós estamos um pouco antes do meio-dia, então tenham um pouco de paciência para nós. Eu vou terminar isso, se Deus quiser, né? Então, a ideologia de gênero considera o binômio sexo biológico de nascimento e gênero da pessoa como relativos aos sentimentos e percepções de cada indivíduo. Quer dizer, que é a expressão absoluta de relativismo, quer dizer, totalmente relativista esse ponto de vista. E as consequências desse posicionamento na sociedade são enormes. Essa aceitação ou essa adoção de comportamento afeta o sistema, todos os sistemas sociais em geral, jurídico, educacional e tudo mais. A linguagem, porque aí chega o problema que trouxe a Day, né? Como é que eu vou tratar isso? E até outros que exigem, né, que seja usado o termo neutro, né? Que no português, digamos, tem que inventar palavras que não são facilmente reconhecidas, né, para se tratar como neutro. E a própria estrutura organizacional da família e particularmente, especialmente a família. Então, a ideologia de gênero é digamos, um ataque direto na família. Então, Carl Trueman, que esse daqui ele é um pastor, um teólogo, um professor reformado presbiteriano, ele é pastor da igreja ortodoxa presbiteriana americana, que é uma das denominações predominantemente fiéis lá nos Estados Unidos à Bíblia. Ele tem vários artigos interessantes, vários deles nesse tema de ideologia de gênero. E aí ele diz: a ideologia de gênero faz parte da transformação dramática na noção de individualidade em andamento desde o século XVIII, lá, digamos, o humanismo e iluminismo. E essa ideologia não é fenômeno isolado, mas elemento de uma mudança antropológica geral que está em ocorrência na sociedade moderna. E quando os marcadores externos para uma identidade estável são removidos, até aqueles fornecidos pela constituição física sexuada de nossos próprios corpos, a questão de quem efetivamente somos como indivíduos torna-se urgentíssima e impossível de responder, porque é relativa, cada um faz o que quer, né? Então, a proposição é que digamos, e aí, digamos, ataque direto à família, mas ataque direto a Deus. Pois não, eu sem microfone? Ah, não. Tá bom.
E nós, né, nós discípulos de Jesus Cristo, e que cremos ser a Bíblia, a lei de Deus, a única regra de fé e prática para a nossa existência, nós devemos adotar e praticar o que os textos determinam. E aí vem, vamos dizer, a nossa circunstância e a referência sempre, digamos, relembrada, digamos, nas igrejas de Cristo e na nossa aqui em particular, a leitura bíblica e o conhecimento da Bíblia é essencial para nós. Através digamos, das instruções específicas de Deus, das revelações de Deus, a nossa mente opera, trabalha naquele elemento, e nós podemos usar essas instruções, esses conceitos, para as ações cotidianas. Evidentemente que a Bíblia não nos vai dar detalhe de como estacionar um carro, mas nós vamos saber qual é que é o preceito, se é permitido estacionar naquele ponto, se ali, digamos, é um cruzamento, se ali corre algum tipo de risco. Então nós usamos esses elementos para a nossa vida cotidiana. Então conhecer a Bíblia é absolutamente essencial para nós crentes e para nós podermos servir a Deus de maneira que é agradável a Ele. Então, primeiro, o texto que nós já tínhamos visto, que é, digamos, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem, e mulher os criou. Então, Deus criou o primeiro casal à sua imagem, e Ele criou homem e mulher. E nós vamos ver um pouco mais adiante, que é mais do que isso, né? Deus deu esta solução, a raça humana, a criação, os meus vice-reis do cosmos, eles estão na condição de serem, não uma pessoa, mas duas pessoas diferentes, que nós vamos ver, mas ao mesmo tempo, digamos, necessárias entre si, né? Quer dizer, só homem, só mulher não foi a solução divina, né? Foram os dois. E aí diz lá, não é bom que o homem esteja só, como nós vimos lá naquela parte que nós conhecemos, mas far-lhe-ei uma auxiliadora que seja, e aqui é o termo essencial, idônea. Então Deus fez a mulher para ser a auxiliadora aqui idônea. E nós sabemos bem o significado dessa expressão de idoneidade, né? Idoneidade é integridade moral. E na criação, Deus estabeleceu essa condição, digamos, que a mulher tem. A mulher, como o homem, tem a condição de idoneidade moral, e nós podemos praticar isso. A nossa questão tem a ver com a desobediência e a falta de idoneidade quando nós desobedecemos a Deus, né? Aí, continuando, aí um pouco mais adiante, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu e formou uma das suas costelas, e e a fechou com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Os dois, homem e mulher, são semelhantes, eles não são nem idênticos nem intercambiáveis, eles são semelhantes. E aí digamos, quem lembra da geometria, semelhança não é identidade. Então chamar identidade, né, já é um problema aí, porque ela igual não são semelhantes. Nós somos da mesma origem e espécie, né? Primeiro o homem veio de Deus e a mulher veio do homem, mas somos pessoas distintas. E aí Deus descreve, digamos, leiam mais tarde à tarde, Deus descreve a existência do homem e da mulher como essencial no seu plano da criação, e vai nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, que nós também já conhecemos, né? Aí mais adiante, questão de gênero masculino e feminino, né? Então, lá digamos, no Pentateuco, que nós estamos estudando aí atualmente lá nos cultos noturnos, nós estamos aprendendo uma série de instruções, e uma das coisas que nós temos aprendido repetidamente é que a palavra de Deus, a lei de Deus não é mutável. Então, existiam práticas temporais
E essas são temporais, mas a lei de Deus é permanente. Ela não, aliás, Deus, ele confessa, eu não sou homem, eu não mudo. Então a vontade de Deus é. Aí Jesus, aliás, na teofania ali junto a Moisés, ele, digamos, a maneira que ele se expressou é: eu sou o eu sou, ou seja, não há mutação, né? E no sentido universal e explícito, né? Quer dizer, Deus não muda. Nós fomos criados mutáveis pela sabedoria e pela vontade perfeita de Deus. E vamos aprendendo por que nós somos mutáveis, né? Com o passar dos anos e, com certeza, com mais perfeição na ressurreição. Aí diz: nenhum homem com homem te deitarás como se fosse uma mulher. É abominação. Abominação era e é. E aí o termo é, não por um tempo. É homossexualidade, é abominação, é pecado, digamos, terrível. E o crente que foi homossexual não deve dominar todos os seus desejos e, digamos, dominar a sua mente, porque Deus, inclusive, dá essa condição, é graça, né? Nós temos domínio próprio, então nós podemos dominar isso. Agora, a prática de homossexualidade ou lesbianismo é incompatível com a prática de servir a Deus numa igreja, não é compatível. Aí nós temos o texto lá em Romanos, que também conhece, que vai digamos, do primeiro capítulo lá, é bem explícito a respeito da consequência do pecado, inclusive, particularmente nessas questões sexuais. E aí diz lá: o homem não deve agir sexualmente com a mulher, nem a mulher praticar lesbianismo. Aí nós temos lá em Deuteronômio: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. É abominável, é pecado uma mulher, um homem adotar expressões de identidade do outro gênero. Isso é verdade permanente e eterna. Isso, digamos, eterna não, perpétua enquanto nós estamos desse lado da eternidade. Quando fomos, digamos, promovidos e ressuscitarmos, não teremos mais essa condição ou essa perspectiva por perfeição que nós vamos adquirir. Mas nesse tempo é abominável. Lá, 1500 anos antes de Cristo, lá, digamos, lá no deserto do Sinai, como há 2000 anos depois de Cristo agora. Então, não é, digamos, permissível que um membro da igreja pratique qualquer dessas coisas. Isso, a igreja que permite isso está sendo desobediente a Deus e a Jesus Cristo. Não é permitido. Lá em Coríntios, né? Acaso vós não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? O Espírito Santo está em nós, né? Deus está presente. Toda vez que nós praticamos um pecado, nós estamos praticando na presença de Deus. Particularmente nós crentes. Os não crentes, que Deus conhece a mente, o coração, etc., eles estão na presença de Deus pela onipresença de Deus. Agora, no nosso caso, o pecado que nós praticamos, nós estamos praticando perante o Senhor do universo, na pessoa do Espírito Santo. Então, e que não, digamos, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados a preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nós fomos comprados por Jesus Cristo, como nós declaramos e sabemos. Então, esse corpo que é parte da nossa personalidade, que é feita à imagem de Deus, que Deus nos colocou, ele tem que ser usado para serviço de Deus e não para as nossas vontades pecaminosas. Então, e mesmo nas nossas vontades, que quando nós desprezamos colocar Deus em primeiro lugar, digamos, é um mau uso. Digamos, não é porque o ato que é bom, digamos, é o ato, é o conteúdo, né? O ato e a intenção. Quer dizer, oferecer sacrifício a Deus no Antigo Testamento sem estar convicto ou apresentar seu arrependimento era passível de morte, né? Não é aceitável. Então nós devemos obedecer e glorificar a Deus com as nossas vidas e corpos. E aí disse lá Jesus, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, significa que nós devemos morrer para o nosso egocentrismo. Então, inclusive, egocentrismo inclui esses desejos carnais e, digamos, e pecaminosos que nós temos. E aí, lá em Efésios, isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com, veja, avidez, cometerem toda sorte de impureza. Seguir a Cristo é não andarmos como antes na vaidade dos nossos pensamentos. Aí eu acho que, digamos, é desnecessário, digamos, outras explicações. O texto é, digamos, autoexplicativo e de nosso profundo conhecimento. Aqui tem tudo a ver com, digamos, a prática de desobediência depois da nossa conversão. E finalmente, lá o texto que eu uso lá como conclusão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, aí, primeira pergunta é: Daiane, você se dá por satisfeito ou você prefere outra explicação? Eu não ouvi bem, verdade. Dê o microfone, por favor. Eu preciso pedir Deus graça para me dar coragem. Ah, é? É. Tá bom. Ore por mim. Aliás, não só você, né? Todos nós precisamos realmente de ter, digamos, audácia no sentido de irmos em frente, digamos, nas ocasiões que a nossa experiência recomenda, o que não façamos aquilo, porque vão ter consequências, digamos, possivelmente negativas. Mas o fato é que seguir a Deus, seguir a instrução de Deus nesse tempo de desobediência e de pecado, tem as consequências da reação dos incrédulos, né? Então, eu estou usando esses termos assim, digamos, sabendo que um incrédulo pode se transformar em crente. Não é que é estado permanente, né? Não é uma condenação desde já eterna, mas a rejeição a Jesus Cristo é desde já uma condenação. Então, o que nós devemos fazer é chamar a atenção, como o Pedro nos avisava, com toda paciência e temor a Deus, e explicar a razão da nossa fé. Eu vou passar uma informação de experiência própria. Eu trabalho com um homem transgênero. Então, transgênero, ele explicou como funciona, para a gente até nos posicionarmos corretamente, inclusive dentro do próprio ambiente de trabalho. Ele passou para a gente as informações, como funciona e por que é chamado assim. E é uma mulher que se identifica como homem. Fez cirurgia, retirou os seios e toma hormônio para ter barba e a voz ficar um pouco mais grossa. Então, no dia a dia, ele se identifica como homem e tem um nome realmente de homem. Então, nós o chamamos por esse nome, constantemente, durante o dia de trabalho. O relacionamento com ele, apesar de saber que é uma mulher, existe não uma cultura dentro do ambiente de trabalho, mas uma conscientização das pessoas que isso existe e que são pessoas que muitas vezes estão trabalhando à margem da sociedade, não conseguem uma posição de trabalho adequada por causa da sua condição. Muitas vezes eles trabalham em central de atendimento por causa da sua condição, muitas vezes, e essas pessoas têm capacidade, são inteligentes, são educados e, por causa da sua condição, muitas vezes não são aceitos na sociedade. Então, no ambiente onde eu trabalho, existe uma conscientização para que
nós tenhamos noção de que isso acontece e que isso existe. Então, nós o chamamos pelo seu nome, que ele se identifica. Trabalho também com uma lésbica e, para mim, é muito difícil lidar tanto com um quanto o outro quando existe uma conversa sem ser do trabalho. Existe eu tenho um problema, não vou dizer problema, mas os meus conceitos, as minhas convicções são confrontadas nesses momentos, e onde justamente eu prefiro sair da conversa para não participar disso. Então, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, tratando de assunto profissional, eu me dirijo com a educação pelo nome que se identifica. Ela não, o nome dela, ela se veste de mulher, mas tem um relacionamento homoafetivo. Para ele se identifica, se veste, totalmente, se a gente olhar assim, de primeira vez, a gente identifica que é um homem, mas não é. Então, no ambiente profissional, eu trato os dois da forma profissional. Saiu do ambiente de trabalho, no horário de almoço, ou no horário do momento que vai tomar café, existe um momento que eles vão conversar, e os próximos daquele convívio do grupo, eles estão sempre juntos e conversam algumas coisas em que não é adequado a gente participar. É nesse momento em que a minha condição não me deixa participar dessa conversa, é justamente aonde eu saio. No momento que começa a mudar o teor da conversa, quando é alguma conversa secular, normal, de algum assunto cotidiano, vale a pena participar, mas quando a conversa começa a partir para outros rumos, outros conceitos, é justamente aonde eu saio, porque não existe a comunhão entre as pessoas de conceitos diferentes. A minha religião não conversa com o conhecimento e com os conceitos que eles praticam. Então, eu me vejo na obrigação e no dever de sair daquele ambiente no momento em que isso começa a tomar outra forma. O meu coordenador e os meus gerentes, eles sabem disso. Muitas vezes, eu sei disso, e até por conversas informais, que eles não compactuam com essas escolhas, mas é uma condição em que a empresa, não vou dizer que impôs, mas sim, ela nos coloca para que exista o respeito entre essas pessoas, para que não tenhamos discussões ou até debates mais acalorados por conta dessas escolhas que eles fizeram. Então, o que ela falou, eu vivo isso durante o dia de trabalho, de segunda a sexta, quando tem o trabalho presencial, inclusive. Mas é uma opção minha participar ou não da conversa e de chamá-los pelos seus nomes. Por quê? Porque no andar onde eu trabalho, existem mais de 100 pessoas. E nessas mais de 100 pessoas, não é a minoria desse grupo de pessoas que são homossexuais, transgêneros e outras letras que existem. Então, não chamá-lo pelo seu nome, eles chamam de nome social, não chamá-lo por esse nome, existe uma possibilidade muito grande de ter advertência, de ter punições, até por causa da sociedade, do contexto que a gente vive ali. Onde a Daiane trabalha, eu sei que tem, aonde eu trabalho, existe também, e existe uma possibilidade muito grande de haver uma punição maior por causa da não identificação das pessoas. Mas a escolha é justamente essa. Profissionalmente é uma ação e pessoalmente é a opção que você escolhe. Então, socialmente, eu não preciso participar e não vou participar e não vou compactuar disso. Então, eu me retiro. O comentário que, digamos, foi feito tanto pela Daiane como pelo presbítero Davi, acho que são temas que nós estamos convivendo. Faz parte da nossa convivência da sociedade. E essa circunstância de nós termos contato com pessoas que flagrantemente estão desobedecendo a Deus, praticando pecados, prejudicando as suas próprias vidas e a dos outros também, é algo constante.
Então, o que nós podemos fazer? Então, uma ideia que nós devemos fazer é, digamos, acertar, digamos, uma aula, algumas aulas a respeito de como conviver ou como tratar dessa situação, todos nós, né, na sociedade que nós estamos vivendo. É um tema, acho que é interessante, nós podemos fazer e conversar lá no Conselho para estabelecer alguns estudos a respeito desse tema para servir de orientação, vamos dizer, não vou chamar de prática, né, mas de desenvolvimento do conceito. O segundo ponto, nesse ínterim, né, aí me faz lembrar de duas circunstâncias interessantes. A primeira lá, quando os discípulos de Jesus chegaram para ele lá e viram lá que eles não tinham conseguido expulsar uns demônios, né, de algumas pessoas. Aí ele falou assim, esse caso aqui requer muita oração, né? Eu vejo, digamos, muitas das situações nossas, aliás, como a própria Dai havia lembrado, né, requerem muita oração para nós podermos identificar como atuar. E uma referência, digamos, de comportamento de desobediência que nós temos na Bíblia, era o caso lá de Paulo na Acrópole, né, em que ele reconheceu a existência e a prática desobediente daqueles gregos, daqueles pensadores, mas apontou digamos, o caminho e o recurso de correção, né? Então, eu vejo como sendo essas três circunstâncias, né? Oração, texto bíblico, e vamos conversar no Conselho para tratar de práticas e algumas reuniões especificamente sobre esse tema, para nos servir de orientação. Pois não. Talvez, né, para reforçar essa questão, para o Conselho deliberar, né, porque são questões muito complicadas, né, da gente lidar hoje em dia. No livro da nossa editora, do Carl Trueman, A Ascensão do Triunfo do Self Moderno, ele traz algumas questões interessantes lá que aconteceram nos Estados Unidos, porque esse debate da identidade está tão aflorado lá que ele traz um exemplo interessante. Ele fala que, se eu não me engano, posso estar equivocada, que aconteceu um caso que ficou bem famoso lá, eu não sei se são fotógrafos ou se é o restaurante que se negou a fazer o casamento de um casal. Teve o caso do bolo também. Oi? Teve o caso do bolo. Teve o caso do bolo de casamento que o cidadão se negou a fazer. Porque eu já li tem um tempinho. E está uma questão lá bem acalorada, bem aflorada, um conflito social sobre esse caso. Eu penso assim, sobre a questão da consciência também, porque ele traz essa discussão no livro, né, que hoje lá você se negar a tratar virou uma questão de identidade mesmo, então tornou-se um crime. Então aí eu penso também, mas os cristãos, eles não têm o direito à sua consciência, porque quando a gente talvez trata de uma certa forma, da forma que eles querem, a gente não está indo contra um direito da consciência do próprio cristão? Não teria também algo na legislação, na lei? Porque eu sei que tem leis de direito religioso no Brasil, mas isso também não estaria sendo contra as nossas próprias convicções? Então, é algo difícil de se lidar, sabe? Eu não lido, não estou dentro desse contexto. Eu sei que tem irmãos que estão, mas para mim seria algo muito difícil ter que lidar com isso, porque eu acho que eu estaria indo contra a minha consciência. É difícil mesmo, como todos nós já temos experiência. E aí nós podemos lembrar também que, assim, publicamente, né, recentemente lá na Câmara dos Deputados lá do Congresso Brasileiro, teve lá um deputado que tratou um outro representante, aliás, do Estado de São Paulo, digamos, pelo seu prenome de sexo de nascimento, e no fim da história foi obrigado a pagar uma multa de R$30 mil. Né? Mas o fato é que nós convivemos nessa condição. Opa, Margarete. Juridicamente falando, tem aí a discriminação, realmente vai acontecer aí uma ação judicial e a pessoa vai ganhar essa ação judicial, porque por causa da discriminação. Mas um fato que me traz assim muito, que eu acho muito importante, sim, a gente falar sobre esse assunto, é que na família cristã, na família crente, aconteceram casos assim, de um filho
cresceu ali ouvindo a palavra, conhece a palavra e em dado momento foi embora de casa. Então, como que a mãe cristã, como o pai cristão, a família cristã, lidar com uma situação dessa dentro de casa? Dentro de casa. Né? Então, acho muito importante, sim, Sim. muito relevante trazer esse assunto, É. porque está aí no nosso dia a dia. Exato. Nós temos filhos, nossos filhos têm os amigos, e a gente precisa, sim, dessa Saber. orientação. E esse conflito que nós, criaturas humanas em pecado, fazemos dentro da família, imagine, né, digamos, não era o mesmo problema, mas era digamos, um comportamento similar de desobediência, digamos, o sentimento de Adão e Eva quando Caim assassinou Abel, né? Quer dizer, absolutamente contrário à vontade de Deus e algo que ele tinha sido ensinado a não fazer. Ou seja, nós realmente é um tema digamos, muito delicado do ponto de vista de emoções, de falar, mas ao mesmo tempo de absoluta relevância no nosso cotidiano e mais ainda, né, na nossa obediência a Deus. Bom, então eu vou pedir para o seminarista Tiago se ele pode fazer uma oração para nós encerrarmos o estudo. Santo Deus, nós te pedimos, ó Pai, que nos dê cada vez mais sabedoria, que nos dê discernimento, que possamos beber e beber e beber cada vez mais da Tua santa e inerrante palavra, para que possamos vivê-la. Apesar daquilo que podemos perder, apesar daquilo que podemos sofrer ou enfrentar, que possamos ser firmes, ó Pai, nos nossos valores, possamos ser firmes na nossa crença. E como a história cristã tem mostrado, muitos de nossos irmãos tiveram seu sangue derramado, porque não recusaram a Cristo e seus valores. Nós te pedimos, Pai, ousadia e intrepidez, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê graça, e sabemos, Pai, que o Senhor vai cuidar de nós, porque olhamos o trigo, tão belo e tão vasto, e é cortado e lançado ao fogo. Nós vemos os pássaros com seus alimentos e os animais do campo. E o homem? O Senhor te lembras do homem. O Senhor te lembras dos teus filhos. Que essa convicção, Pai, esteja firme em nossos corações. Que possamos estar prontos a dar razão de nossa fé, quando necessário e quando exigido. Ó Pai, nos abençoe, sê misericordioso conosco. É o que te pedimos no nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém.